É isso aí, nós novamente, agora na parte da tarde, iniciando aqui nosso segundo bloco do Expert Day, com a nossa convidada especial, Fernanda Santoro, founder da Trama, e vai falar hoje sobre o futuro da sociedade, humanidade 5.0. Fernanda, seja bem-vinda, é um prazer estar conosco aqui. Muito obrigada, Paulo. Prazer é todo meu. Grande Fer! Boa tarde, bem-vinda aí, Fernanda Santoro. O palco é teu, Fer. Muito obrigada, boa tarde a todos. É um grande prazer fazer parte aqui desse evento com vocês. Falando do futuro da sociedade, do futuro da humanidade. E o nosso tema hoje é Humanidade 5.0. Eu começo falando um pouquinho de mim, né, Clã? Na tela, Fê, só um minutinho. Eu não te ouço, Clã. Ok, tudo na tela agora. Liberado. Muito bom. Então vamos começar. Vou começar me apresentando. Quem fez a inscrição, acompanhando no site, viu um pouquinho sobre mim, mas me apresentando. Essa sou eu, a Fernanda Santoro, e eu gosto de dizer que eu me multiplico em alguns diversos papéis. Eu sou a mãe da Malu, eu digo que é o meu papel principal, sou esposa do Anderson, sou filha da Beth, uma professora, e do Valdercino, técnico em contabilidade. Sou formada em psicologia pela UFRJ, onde eu também fiz o meu MBA em gestão de negócios. Eu sou especialista em cultura organizacional através do Barrett Value Centric, que fala de cultura dirigida por valores. Eu sou apaixonada por criatividade e inovação, e a partir disso, eu sou facilitadora Lego Serious Play, justamente para estimular a criatividade através do jogar, do brincar. Eu sou fundadora da Trama, como Clã e Paulo disseram. Eu encerrei agora, no dia 1º de novembro, minha carreira executiva nas AIS, onde eu fiquei por 5 anos e fui head de recursos humanos. Eu amo viajar e como a pandemia me impediu um pouco de viajar durante esse período, eu viajo a cada dia aqui no meu cenário. Há 6 anos eu me mudei para Petrópolis, na região serrana do Rio, onde eu posso viajar todos os dias em contato com a natureza. E eu sou apaixonada por pessoas e por tudo de bom que o ser humano é capaz de criar. É por isso que eu estou aqui falando de Humanidade 5.0. E para começar o nosso tema aqui, eu vou trazer um vídeo para vocês que com certeza não é nenhuma novidade, mas é um bom pano de fundo para a nossa discussão. I've interviewed lots of different people over the years, but this one is going to be different and special. This is Sophia. Sophia, if you could, please wake up and say hello to everybody. Oh, good afternoon. My name is Sophia, and I am the latest and greatest robot from Hanson Robotics. Thank you for having me here and at the Future Investment Initiative. Sophia é a primeira robô humanoide reconhecida como cidadã pela Arábia Saudita. Tudo bem, a gente já sabe que a inteligência artificial está aí, os robôs estão aí. A grande diferença da Sophia é justamente essa. Ser reconhecida como cidadã, isso quer dizer que nesse reconhecimento como cidadã, ela tem alguns direitos a mais que nós, como turistas, por exemplo, lá na Arábia Saudita. Nós vamos discutir um pouquinho mais aí sobre essa conexão, essa relação entre homens e robôs. O que eu quero dizer aqui com essa visão, por mais que esse vídeo e que o caso da Sophia não seja nada novo, que robôs humanoides não seja nada novo, é que o mundo realmente mudou. Nós estamos acostumados com robôs há bastante tempo, desde a ficção até a realidade, mas estávamos muito acostumados a esses robozinhos, com caras simpáticas, caras de robô, bem diferentes da gente. Ter uma robô humanoide que é reconhecida como cidadã, que tem um encontro com Will Smith, que consegue manifestar as expressões faciais e é dito que ela consegue aprender sozinha, é algo um tanto diferente, é algo um tanto além, e que traz aí o incômodo em muitas pessoas, a pergunta em muitas pessoas. No nosso encontro aqui, antes do almoço, a Janete colocou, né?
será que eu vou ser substituído por um app? O que eu preciso fazer para não ser substituído por um aplicativo? Tem uma questão muito maior, que principalmente para quem vê muita ficção científica, acaba preocupando, que é isso. Será que eu vou ser substituído por um robô? Será que os robôs vão tomar o nosso espaço nessa sociedade? Qual que será o limite entre o homem e máquina? Onde é o espaço de cada um? Existe essa delimitação? Será que as máquinas são realmente capazes de aprender exatamente tudo? Aqui, nessa representação, seria a representação de uma máquina, né, que faz parte de uma banda aqui, e tem uma menina que interage com essa máquina, e conforme a menina vai interagindo e começando a música na bateria, a máquina vai respondendo. Mas será que os robôs conseguem desenvolver toda a sensibilidade que a música requer? Quem gosta de música, quem gosta de bandas e assiste shows, sabe que é totalmente diferente assistir a nossa banda predileta num vídeo e ir a um show. Existe uma emoção, existe toda uma conexão e existe todo um improviso que muitas vezes as bandas fazem para gerar essa maior sensibilidade no público. Será que as máquinas são capazes de aprender tudo isso? Bom, a nossa pauta de hoje é a Sociedade 5.0, a velocidade das mudanças. A gente vai falar um pouco sobre hibridismo, transhumanismo, o que é realidade, o que é ficção. E nós não poderíamos deixar de falar sobre o metaverso, com toda a questão aí da Meta, do Facebook, e sobre as competências exclusivamente humanas ou não. E aí eu começo com uma pergunta para vocês e queria que vocês participassem aqui comigo, interagindo através dos slides. Basta apontar a câmera do celular aqui para o QR Code e responder do que você abriria a mão para ser referência como uma pessoa inovadora. Se você quer ser inovador, quer ser inovadora, quer ser referência e você precisa abrir mão de alguma coisa. Você abriria a mão da tecnologia ou da humanização? Contar aqui com a resposta de vocês podem interagir aqui através do slide, basta apontar a câmera do celular ou digitar aqui slide.com e o código 884538 para vocês conseguirem interagir aqui com a gente. Enquanto vocês vão respondendo, a gente já tem aqui, né, uma resposta que abriria a mão da tecnologia. Né? E aí a gente tem, é bem bacana a gente ver as respostas, né? Porque cada um pensa de uma forma diferente. Não, abriria mão da inovação, porque tecnologia é fundamental, né, para ser realmente inovador. E a gente sabe que inovação é trazer de forma bem-sucedida novas ideias, e não necessariamente elas estão associadas somente à tecnologia. E a grande questão aqui é que, na verdade, a gente não precisa abrir mão nem da tecnologia e nem da humanização. E é exatamente isso que a Sociedade 5.0 traz para a gente, a tecnologia a favor do bem-estar e da evolução humana. É homem e máquina conectados para o bem-estar dessa sociedade, para o bem-estar dessa humanidade, trazendo cada vez mais tempo de qualidade para que as pessoas, para que os seres humanos realmente possam se dedicar àquilo que sabem fazer de melhor. The fourth industrial revolution will enable us to create a new society. Society 5.0, a technology-based, human-centered society. With autonomous driving, we will be freed from the stress of driving and have access to safe and comfortable mobility. New medical and communication technology will allow patients to receive cutting-edge medical services at low cost, anywhere, anytime. A variety of advanced technology will enhance human ability and expand our infinite possibilities, helping us enjoy more fulfilling lives. Towards Society 5.0, Japan will keep moving forward. É um conceito, logicamente, trazido pelo Japão aí, né, que é inovador em muitos dos conceitos, e justamente com esse olhar
para a evolução humana, a tecnologia a favor da nossa saúde, do nosso bem-estar, da nossa convivência. Olhando um pouquinho para a história, a gente começou lá atrás, na Sociedade 1.0, com um olhar muito para a caça, para o manual. A gente avançou para a Sociedade 2.0, né, trazendo aí a agricultura. Fomos para a Sociedade 3.0, com esse olhar mais industrial. A 4.0, que foi a mais recente, anterior, que foi a Sociedade da Informação, em que a gente trouxe todas as questões de dados, né, como muito importantes. E agora a Sociedade 5.0 é a Sociedade da Conscientização. O que eu estou fazendo aqui nessa sociedade? Qual que é o meu papel? Qual que é a minha contribuição nessa sociedade? E com esse olhar de sociedade 5.0, em que os valores vêm como base de toda atitude, existe também, eu deixo como referência para vocês, um artigo da Singularity University que fala sobre os aspirationals, que é uma nova população que requer justamente uma conexão muito forte dos seus valores com aquilo que consome, sejam produtos, serviços ou até relacionamentos. Não basta somente ter um produto ou um serviço que atenda à minha necessidade pontual. É necessário olhar para o impacto ambiental que essa empresa que fornece esse produto, esse serviço, realmente está gerando. Qual é o impacto social? Como que essa empresa contribui para as comunidades em que está envolvida? Como que é a diversidade nessa empresa? É importante olhar também para o impacto ético. Qual é o posicionamento dessa empresa diante de questões conflituosas e éticas? Cada vez mais, o nosso consumo está atrelado a essa consciência de legado deixado para esse mundo e para essa humanidade. É muito fundamental que cada um de nós, que cada empresa tenha isso muito à frente para recrutar novos talentos e para colocar realmente produtos de forma bem-sucedida. É importante prestar atenção em todos esses impactos, porque esse nosso público, sejam eles os talentos, sejam eles os consumidores, eles estão muito antenados a cada passo nosso. Basicamente, se a gente olha a evolução de uma forma bem rápida da sociedade 3.0, que era industrial, para 5.0, que era a consciência, a gente saiu de um trabalho braçal para um trabalho mais intelectual, de um aprendizado lento para um aprendizado mais acelerado, uma produção material para uma produção mais intelectual, da escassez para a abundância. Precisa haver para todo mundo. É o olhar do coletivo. Quanto mais eu compartilho, quanto mais eu tenho. Saímos do modelo de empurrar soluções para realmente solucionar problemas. E cada vez problemas mais complexos. Saímos do modelo de centralização por uma vida em rede, em ecossistema. Como eu falei, quanto mais a gente olha a coletividade e aproveita essa coletividade para compartilhar conhecimento, para compartilhar bens que a gente tenha, mais isso se multiplica. Essa é a base da sociedade 5.0. Onde a tecnologia foi desenvolvida pensando em melhorar os processos em todas as áreas, em aplicar soluções para reduzir o tempo de trabalho das pessoas, principalmente o trabalho manual, o trabalho operacional, o trabalho que não exige tanto das nossas competências exclusivamente humanas. O bem-estar humano está na frente, é uma sociedade que olha soluções de gente para gente, do humano para o humano, baseada em 3 pilares, que são os 3 S's, traduzindo para o português, é a ciência, é a sociedade e é a espiritualidade. E quando a gente fala de espiritualidade em Sociedade 5.0, não estamos falando de religiosidade. A espiritualidade tem muito a ver com essa conexão com algo maior, com o que eu estou deixando, com esse olhar para os outros, para a comunidade, para o legado. E quando a gente fala de Sociedade 5.0 e todo esse impacto, existe um conceito, né, que vem crescendo aí que se chama hibridismo. Como é que o hibridismo se encaixa nesse conceito de Sociedade 5.0? Bem, de certa forma eu já me preparei, eu já tenho a minha versão híbrida aqui, essa aqui sou eu na vida real, eu estou com uma máscara aqui tampando, mas o meu modelo híbrido já está aí. Dispensadas as brincadeiras, quando a gente fala de hibridismo por uma vida mais real, saindo da ficção científica, né, em que a gente mistura ali partes humanas, partes tão fortes assim das máquinas, né, onde a gente sai do modelo de Robocop,
quando a gente fala de hibridismo e conectado à sociedade 5.0, tem muito a ver com a sinergia entre homens e máquinas para justamente promover um bem-estar maior, para conseguir trazer uma saúde melhor. E aí, nesse conceito, com bastante questionamento, a gente tem uma empresa que foi lançada pelo conhecido Elon Musk, né, fundador da Tesla, mas que também lançou uma outra empresa que traz fortemente essas discussões sobre até onde vai o espaço do hibridismo. O Neuralink é um chip cerebral. Ele, quando foi desenvolvido, quando ele foi lançado, em 2019, ele era nesse modelo que está aqui na figura abaixo à esquerda, que era um modelo bem externo, né? Tinha um aparelho que ficaria atrás da orelha e alguns microfios, nanofios, conectados aí à nossa parte interna do cérebro. Eles foram avançando nos estudos e criaram esse novo modelo, que é um chip muito mais simples, mas de implante total dentro do cérebro. E aí vem todos esses questionamentos, né? Até onde vão os limites da tecnologia da inteligência artificial. Para o Elon Musk, a Neuralink representa uma simbiose entre o humano e a inteligência artificial, com o objetivo justamente de quebrar esse medo, esse conceito de que a inteligência artificial está aqui para competir com a gente. Pelo contrário, ele diz que a partir dessa simbiose vai haver uma inteligência artificial coletiva e isso vai promover cada vez mais a evolução da humanidade. Ele tem ali como objetivos colocados que o Neuralink vem trazer principalmente soluções para problemas neurológicos graves. Parece assustar, parece algo muito futurista, mas a gente já tem algo nessa linha. Nós já temos implantes cerebrais para cuidar de Parkinson. A gente já tem membros robóticos para poder auxiliar a qualidade de vida de pessoas que perderam algum membro em algum acidente, por exemplo. E muito mais antigo do que isso, a gente já tem o marca-passo, que é uma máquina que vive dentro de algumas pessoas, justamente para auxiliar o papel que o nosso coração natural não foi mais capaz de exercer. Então, quando a gente olha, saindo, né, de um olhar muito de filme de ficção científica e vemos para a realidade, a gente vê que sim, essa simbiose é possível, e é possível para gerar maior qualidade de vida, maior bem-estar e, com certeza, uma evolução muito maior. E quando a gente fala de transhumanismo, seria hibridismo ou transhumanismo o conceito mais correto para a gente utilizar? Na verdade, são conceitos diferentes. Eu trouxe aqui o Homem de Ferro para gerar uma provocação sobre esse conceito do humanismo, porque muitas pessoas que acabam olhando do transhumanismo, que acabam olhando, fazendo uma pesquisa muito mais superficial, encontram informações muito erradas, né? Encontram informações muito distorcidas. Como é dito, o progresso ele sempre vem antes da ética. E aí, quando você tem um progresso, você vai discutir questões éticas posteriormente. O transhumanismo é um conceito, uma filosofia, um movimento cultural, político, social, que, na verdade, esse conceito foi criado pelo Julian Huxley, lá atrás, lá por volta dos anos 50, e que ele traz justamente que o homem tem, sim, uma inteligência diferenciada, mas essa inteligência diferenciada não o torna melhor no mundo. Pelo contrário, essa inteligência diferenciada traz ao homem mais responsabilidades e mais obrigações. Essa inteligência diferenciada deve ser utilizada para o bem de todas as espécies e não só a humana. E aí o transhumanismo traz essa responsabilidade do homem de usar a sua inteligência conectada à tecnologia para diminuir ou até mesmo acabar com o sofrimento no mundo, seja de qualquer espécie for. E aí, depois disso, vem muitas questões éticas. Até onde vai o limite, a capacidade do homem de criticar, de regular o que é sofrimento, o que não é sofrimento? Se a gente faz uma pesquisa rápida no Google, a gente vê conceituação e associação de transhumanismo a algumas questões
que podem chocar se a gente não olhar a base. Por exemplo, eu tenho um braço, eu tenho uma tendinite crônica no meu braço, e isso me impede de ser mais rápida, mais veloz em alguns movimentos ou alguns trabalhos manuais que eu preciso fazer. Então, eu decido substituir esse meu braço, esse meu punho, por algo robótico para que eu tenha mais eficiência e eficácia. Aí tem muitas questões éticas. Mas quando a gente olha lá a base do transhumanismo, com esse olhar de responsabilidade por essa humanidade, justamente pela sua inteligência, a gente volta também para a base da sociedade 5.0, de qual é o meu impacto no mundo. Fê, boa tarde, Fê. Eu mudei aqui a tela. Se puder dar um alt tab aqui, já estão chegando algumas perguntas e a gente gostaria de investir o tempo para poder discutir aí contigo, né, Paulo? Já temos uma pergunta aqui do Silvio Rocha. Qual a sua perspectiva, Fernanda, para o Brasil evoluir para a sociedade 5.0, Fê? Oi, Silvio. Boa tarde. Obrigada pela pergunta. Na verdade, nós aqui, assim como todo novo conceito, seja ele relacionado à tecnologia ou não, nós andamos a passos mais lentos, né? Como eu falei, quando trouxe a explanação da sociedade 5.0, o Japão está muito à frente nisso, né? No desenvolvimento. Nós estamos caminhando a passos mais lentos, mas estamos sim caminhando nessa direção. Basta ver todas as discussões que a gente tem, inclusive nas redes sociais, em relação aos temas ambientais, aos temas de diversidade. Quando uma empresa se posiciona de uma forma questionável em algum tema desses que tem impacto social, logo, esses consumidores, esse público se coloca e realmente tem cada vez mais buscado colocar os seus valores em prática e exigir também que as empresas coloquem os seus valores em prática. A gente tem um caminho muito longo ainda nesse sentido da sociedade 5.0, mas a gente está caminhando para lá, principalmente nessa questão dos valores. Concha, consegue ver minha tela? Sim. Seguinte, na verdade, o Paulo acho que tem outra pergunta. E aí, Paulo, alguma coisa mais aí da produção? A produção aqui separou aqui uma perguntinha para Fernanda. Fernanda, normalmente a gente estrutura o futuro da humanidade por um tripé, que é o metaverso, a computação quântica e o transhumanismo, né? Levando o ser humano para essa metamorfose do carbono para o silício, né? A pergunta que eu te faço é o seguinte: o Brasil hoje está correndo o risco de se tornar um museu a céu aberto? Espera aí só um pouquinho, Paulo, que acho que a Fernanda caiu. Vou pedir para a Fernanda aqui voltar. Muito importante ali, interessante o tema, né, da parte do hibridismo, transhumanismo. Vou pedir para a Fernanda aqui retornar. Aí, atenção. Opa, Fer, caiu, voltando aqui. Vamos ficar só com você aqui no vídeo. Pedir para o Paulo repetir a pergunta, desculpa aí. Fernanda, eu não sei se você chegou a pegar o que nós falamos sobre a questão do tripé da evolução, né? Transhumanismo sim. E computação quântica. A pergunta que foi preparada para você é o seguinte: o Brasil corre o risco de se tornar um museu a céu aberto? Olha, pergunta super desafiadora, né? Eu acho que tem muita conexão, Paulo, com a pergunta do Paulo também, né? Quando ele perguntou o quanto que nós estamos aí, qual que é a nossa perspectiva de evoluir em relação à sociedade 5.0. E quando você traz isso, né? Você traz o tripé, e a gente está falando de tecnologia muito forte, né? Dessa conexão muito forte, desse avanço, dessa abertura, a gente ainda tem algumas resistências, sim. Ainda há muitas pessoas que acham que isso tudo está muito longe, né? Que é muito distante, que é uma realidade só dos computadores, só das telinhas, só dos games. Então, Paulo, como eu respondi aqui ao Silvio, eu acho que a gente está caminhando para não se tornar um museu a céu aberto. A gente tem uma parte da população muito conectada com tudo que tem acontecendo e buscando trazer essa realidade para o nosso país também.
mas, por outro lado, a gente tem uma grande massa de resistência. Então, é importante, muito importante, que esse público, que é o público que critica, que traz os valores acima, que está antenado e sabe que todos esses conceitos, o tripé que você trouxe não é algo só de filmes, consiga influenciar as demais pessoas. Só assim a gente realmente vai conseguir evoluir. Senão, a gente mantém, sim, um risco de se tornar esse museu a céu aberto, se a gente não trabalhar para quebrar essas resistências. Ok, obrigado. Boa. Muito bem, daqui o elogio, na verdade, quem tinha mandado a pergunta é o grande Silvio Rocha, nosso primeiro palestrante lá da Sabesp. Um abraço, Silvio, ele está elogiando, né? Parabéns aí, Fernanda, excelente explanação, foi show. Daqui acho que todas as perguntas foram esgotadas, a gente está aqui meio que no limite do tempo, né, Paulo? Mais alguma consideração final, Paulo, Fernanda? Só fechando aqui com a... na verdade, o que eu trago, assim, é muito bacana você estar aí, né, como metaverso aí na nossa frente, que é trazer justamente o quanto que esse metaverso realmente faz parte da nossa realidade e pode, de alguma forma, acho que o grande medo é nos afastar dessa conexão. Eu falei que a gente fecharia aqui falando das competências exclusivamente humanas. Quando a gente traz as competências exclusivamente humanas, a gente fala de empatia, a gente fala de sensibilidade, a gente fala de criatividade, de capacidade de improviso, de gerar networking, de experimentar. E às vezes há um receio. Mas uma coisa, eu acho que toda essa parte de tecnologia, inteligência artificial, o metaverso, o transhumanismo, são realidades que se conectam muito e que são tranquilamente paralelas à nossa realidade da conexão olho no olho, que vai explorar essa capacidade humana cada vez maior de evoluir, justamente através da empatia, da sensibilidade, e principalmente a gente evolui a partir do que a Janete também trouxe na fala anterior, que é entendendo que nós somos eternos aprendizes. Até respondendo também de novo a fala do Paulo, para a gente não se tornar esse museu a céu aberto, é importante que a gente traga na nossa vida o conceito de lifelong learning, aprender a cada dia e, principalmente, entender a cada dia quais conceitos antigos a gente deve abandonar. Basicamente era isso, Coan. Muito bem, grande mãe da Malu, obrigado, Fernanda Santoro, aí fazendo parte do 11 do 21, né, Paulo? Isso, 11/11/2021, aqui direto do Expert Space, né? Fernanda tá do Rio de Janeiro, Fernanda, em São Paulo? Estou do Rio de Janeiro, estou em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, Paulo. Manda abraço aí para os tataranetos do Dom Pedro. Pode deixar que eles estão bem felizes aqui recebendo os laudêmios. Obrigado, viu? Mais uma vez, obrigado pela participação. Vamos ter outros momentos, né? Que esse assunto é bem mais profundo, Com né, gente? Com certeza, passa tão rápido, tinha tanto tema aqui. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Fê, obrigado. Tchau.